Boa noite, telespectadores. O nosso assunto hoje é Unier. Já estamos aqui com o presidente da Unier, Dr. Maurício Goldbaum, que vai nos falar um pouquinho sobre esta importante empresa de transporte aeromédico e também de transporte executivo, não é, Dr. Maurício? Tudo bom? Sim, tudo bom. Eliane, é muito prazer poder participar aqui do programa. Boa noite aos telespectadores. E sim, a Unier é uma empresa de táxi aéreo especializada em transporte aeromédico e também voos executivos. Então, a gente trabalha tanto na parte executiva quanto na parte aeromédica. As nossas aeronaves são versáteis, se transformam em um avião executivo com toda a característica que assim exige, sem perder nenhuma das necessidades que, por exemplo, o executivo precisa num voo, que é uma questão assim, um pouco mais de sofisticação na própria aeronave. E também, quando for na necessidade aeromédica, se transforma em aeromédico, colocamos todos os equipamentos, as macas, monitorização, tudo que for necessário, mesma coisa que tem dentro de um box, digamos assim, de uma UTI de um grande hospital. Ou seja, são aeronaves com a UTI que dispõe de tudo que é necessário para transportar, por exemplo, alguém que sofreu um acidente grave ou até às vezes não tão grave, mas são pacientes que têm complicações, não é? Sim, com certeza. Então, desde pacientes, vamos dizer, remoção neonatal, a gente tem também a incubadora neonatal, onde a gente transporta os recém-nascidos. O menor que a gente já transportou hoje, prematuro, tinha 600 gramas. E depois, até com o passar do tempo, a gente recebeu fotografias já com 1 ano, com 2 anos de idade. Então, assim que depois... então, a família é extremamente agradecida, né, por a gente poder fazer esse transporte. Porque hoje, por exemplo, aqui na região sul, digamos assim, hoje chamado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós somos a única empresa que tem esse tipo de equipamento, que é a incubadora neonatal. E além disso também, como tu falavas, para transporte de pacientes críticos, também todo o equipamento necessário, a questão de medicação, de cuidados profissionais são habilitados, tanto a parte médica, enfermeira e médico, que toda remoção se faz necessário, sempre vai um médico e uma enfermeira, até para atender a portaria 2048 do Ministério da Saúde. Os nossos tripulantes, os pilotos, também são todos eles treinados. Hoje a gente exige na empresa, por exemplo, que um comandante, para ele ser admitido, todos eles têm mais, mas tem que ter no mínimo 3.000 horas de voo. E um copiloto, 1.000 horas de voo. E todos eles, todos os anos, vão aos Estados Unidos para fazer o simulador de voo, para então estarem extremamente habilitados para esta operação, que às vezes não tem hora, condições adversas, aeroportos pequenos, e os aviões também têm essa característica de poder pousar em qualquer pista, desde pista não pavimentada, pista de grama, até pista com as condições normais de um aeroporto com toda a condição. Então, de maneira assim que a gente preza muito a segurança, isso é nosso fundamental. Nós estamos há mais de 20 anos atuando já e, graças a Deus, vamos dizer assim, nunca tivemos nenhuma intercorrência, do ponto de vista tanto técnica, do ponto de vista aérea e nem médica, dentro das aeronaves. Ou seja, nunca se perdeu nenhum paciente a bordo. Isso é maravilhoso, não é? Poder agir rapidamente através do transporte, salvar vidas, atender passageiros com 600 gramas, não é? Deve ter sido o passageiro mais jovenzinho aí, não é? E tantos outros, alguns famosos, não é? E os negócios muito importantes também, onde se requer aí o transporte dos empresários. Então, eu já queria te perguntar, Maurício, quais são os estados e locais que a Unier atende? Hoje a nossa frota, então, são aviões King Air, são 4 aeronaves e 2 helicópteros.
Então, hoje, praticamente, a gente atende todo o Brasil, América do Sul e América Central. E a gente tem uma base operacional em Londrina, São Paulo, no aeroporto de Congonhas e no Rio de Janeiro. E aí, claro que, por exemplo, assim, com toda essa bagagem que eu falava antes da parte aeromédica, com todo o cuidado, a gente traz isso também para a aviação executiva. Então, primando com a segurança, com tudo o que a gente falou antes. E lá em São Paulo, hoje, por exemplo, nós estamos com um helicóptero e uma aeronave dentro de Congonhas, e um fato interessante, o helicóptero, por exemplo, está disponibilizado para, eu vou chamar assim, como se fosse o transporte de aplicativo aéreo. Então, hoje está muito comum lá o pessoal, por exemplo, por causa do trânsito, as dificuldades. Então, por exemplo, se locomoverem do centro de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos ou para o aeroporto de Congonhas, que hoje a gente sabe que leva, às vezes, 2 horas, 3 horas para tudo fazer esse deslocamento, enquanto que de helicóptero, dos helipontos lá, fazem 20 minutos, 25 minutos. Então, o executivo tem usado muito, porque otimiza muito o tempo. Então, o helicóptero de ponto a ponto, principalmente centro de São Paulo, Alphaville, para os aeroportos, Congonhas, Guarulhos. Olha, do jeito que andam os centros urbanos aí, né? Com dificuldade de transporte, realmente só indo pelo ar, né, Maurício? Foi pioneiro, a gente participou, entrou nesse projeto, com a VUM, né, que estava por trás disso, inclusive a Airbus, que é a fabricante dos helicópteros. Eles estão, inclusive, em estudo para desenvolver um protótipo de uma aeronave que possa, vamos chamar assim, tipo de um ônibus, parar em helipontos e pegar, vamos dizer assim, passageiros e levar para o futuro, essa condição desse estudo, mas já está bem adiantado. E dentro dessa característica, hoje, o nosso helicóptero está lá prestando esse tipo de serviço e, assim, é bastante procurado. E o legal também é que tu dissesse aí que numa emergência mesmo pode pousar em outros tipos de solo, né, que não o solo asfaltado, como a gente comumente vê nos aeroportos. O helicóptero nem se fala, né? Ele pousa em qualquer lugar. Mas os aviões, sim, não só em aeroportos pavimentados, mas sim com condições adversas. Pista de grama, de terra, desde que as pistas estejam homologadas. Não é assim, vou pousar aqui lá, não. Tem que estar homologada, tem que estar tudo certinho, porque senão também, às vezes, tem condições que comprometam a segurança do voo. Então, mesmo sendo pistas não pavimentadas, mas homologadas. Bem, pessoal, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Maurício, falando de algo muito legal aí, uma novidade que vamos contar para você já já. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Maurício Goldbaum, que hoje nos visita aqui no estúdio do Viver Bem e que nos falava há pouco aí dessa empresa maravilhosa de transporte aeromédico e executivo, a Unier, que atende, como ele citou aí, todo o Brasil e até fora do Brasil aqui, né, os países vizinhos também. Mas temos uma novidade aí para você. A Unier estará presente na Gerontofair, não é, Dr. Maurício? Com certeza, desde já agradeço o convite e é um prazer muito grande a gente poder participar desse evento, que se não me falha a memória, né, é o primeiro do Brasil, aqui no nosso estado, em Gramado mais precisamente, e lá nós estaremos então presentes, assim, junto com a Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, onde estaremos num stand e tudo, e mostrando o nosso serviço para todos os participantes então desse evento. E é muito importante, assim, que eu acho, assim, falavas aqui, e, inclusive o nome do Viver Bem. Então eu vou entrar um pouquinho nisso aqui, Viver Bem, o evento Gerontofair. E hoje, por exemplo, a gente já sabe que a longevidade está no nosso meio e cada vez mais. Então a gente tem que também se preocupar com isso. E dentro dessa condição, a Unier também
se preocupa e coloca então todo o serviço à disposição, e mais ainda, porque hoje a gente, se fizer uma estatística dos nossos voos, ou melhor, dos nossos transportes, também, como falava, dos recém-nascidos, também tem os da idade mais avançada. Então tem que também ter quase que o mesmo cuidado, que são as duas pontas da faixa etária, que requerem um cuidado muito especial, e para isso também nós estamos preparados. A gente fica muito feliz em poder ter a Unier e a Unimed, a federação, representando as nossas Unimedes aí, lá na Gerontofer. Mas pensando agora, né, nos nossos idosos, eu quero dizer para os nossos telespectadores aqui que não é só para produtos e serviços para aqueles idosos com doenças, com problemas. Justamente é voltada a feira para prevenção, também para quem realmente, né, precisa dar assistência, enfim, né, a essa faixa etária. Mas eu lembrando aqui, me imaginando, né, um pouco mais velhinha, fiquei pensando que é muito chato a gente ficar em fila de aeroporto, esperando, à mercê às vezes de atrasos, e se a pessoa tem alguma alimentação, artroses, não é, que é muito comum, ou outras coisas, é muito mais interessante se ter um transporte particular, não é, que possa fazer um deslocamento rápido, confortável e exclusivo, né? Num jatinho aí fantástico, né? Porque é lindo, né? A decoração assim é 10. Então, eu creio que isso também, num futuro muito próximo, estará sendo bastante utilizado por essa faixa etária. Com certeza. Isso aí, eu sempre falo assim, otimizar o tempo. E por exemplo, assim, nos idosos, nós pensando assim, dentro do que tu colocasse, a questão de... Hoje é muito desagradável a questão de aeroportos, por exemplo, muito tempo de espera, e hoje, por exemplo, está com uma dificuldade. A malha aérea, cada vez... Tu não consegue, por exemplo, se tu fores fazer um voo... eu vou pegar um exemplo aqui do nosso lado. Se nós for aqui, por exemplo, para o país vizinho do Uruguai, um voo direto Porto Alegre, Montevidéu, por exemplo, hoje é difícil. Tem 1 ou 2 horários e olhe lá. Então é um voo de 1 hora. Hoje na linha aérea, às vezes tu tem que ir a São Paulo, voltar e tal. Leva às vezes quase que 6, 8 horas, com 3, 4 horas de espera. Como uma pessoa de idade vai ficar nisso? Então aí entra a questão então da aviação executiva, com todo o conforto. A gente tem um transfer que busca na própria residência ou no local de trabalho, traz no nosso hangar, embarca na aeronave, chega no ponto de destino. Se for o caso, o avião espera, atende o compromisso, volta, e assim, então é um serviço assim que, além de otimizar o tempo, dá uma condição de facilidade, então, digamos assim. E tem que pensar, a pessoa de idade também tem que ter um pouco de benesse, né? de regalia, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu também acho, até porque eles vão ser maioria em breve, logo vão ser predominantes em todo o mundo. E não é diferente no Brasil, vamos ter aí em breve mais idosos do que jovens. Então tem, né, muita importância, muita relevância esses serviços de transporte aéreo. Mas, Dr. Maurício, a Unier, né, está, como disseste aí, há 20 anos e vai estar conosco na Gerontofer e vai estar trazendo para a feira uma personalidade aí muito importante, né? Uma personalidade que é uma surpresa ainda, a gente não pode revelar aqui, mas vocês é que vão estar trazendo aí essa personalidade que estará brilhantando a nossa feira. Isso aí eu não vou divulgar também, né? Eu vou deixar para vocês no momento oportuno, mas sim, está à disposição para melhor administrar quem, no momento oportuno, vocês divulguem. Uma das aeronaves nossas deverá, então, levar essa personalidade. Famoso ou uma famosa? Aí depende. Também porque conheça também e que possa divulgar a Unier no grande centro, vamos pensar assim, né? Então, está à disposição. Maravilha.
Bem, 3, 4 e 5 de setembro, então, estaremos lá na Gerontofert com a Unier, a nossa Unimed, e a gente, claro, né, está sempre buscando o que há de melhor. Para a Gerontofert não seria diferente, e a gente agradece realmente a participação de vocês conosco. E no encerramento do nosso bate-papo aqui, quero saber se tu tens mais algum recado aí para quem nos assiste. Não, a única coisa então que eu queria então deixar é que, se precisarem da Unier, tanto na parte executiva quanto na questão aeromédica, nosso telefone, né, que é o 0800 519 519, fica à disposição para quem necessitar dos nossos serviços. Agradecer essa oportunidade de fazer essa visita aqui, desejar um sucesso, que eu já sei que vai ser nessa feira, e estamos à disposição. Nós aqui também sempre para te receber aí, a equipe da Unier, a Michele está conosco também, não é? O braço direito aí do Maurício, que sempre nos atende assim com muita atenção, muita gentileza. Então, obrigada, Michele. E a gente vai, né, daqui a pouquinho continuar com você, agradecendo novamente a ti, né, e que cada vez tenha mais sucesso aí. Que bom poder contar com a Unier. Anote aí, né, esse telefone é muito importante você ter ali naqueles telefones, na listinha dos importantes, não é? Obrigada, doutor Maurício, e até breve. Até, muito obrigado. Foi um prazer participar do programa. O prazer é nosso.